Olá, bem-vindos a um novo episódio do Pod Saúde. Eu me chamo Carla Gardani e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante que faz parte da nossa rotina diária, o medo, gente. Sim, o medo é um sentimento inato do ser humano e é um sentimento ambíguo, porque ele tem um lado positivo e um lado negativo. Inicialmente eu vejo o medo como um lado positivo, que todos nós compartilhamos, porque é um sentimento que visa a preservação da vida. Sem o medo, com certeza a gente iria se expor a situações muito perigosas todos os dias. Mas por outro lado, o medo pode ser muito limitante e pode limitar nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Então, junto comigo, eu tenho 4 profissionais da área da saúde que irão compartilhar suas experiências profissionais e pessoais. De uma forma bem leve, aqui na nossa conversa, então, nós temos Gipsy Marchioro, nossa cirurgiã vascular, Cíntia Medeiros, nossa cardiologista, Gisele Sucolotti, nossa cirurgia dentista e, por último e não menos importante, Gabriela De Bortoli, nossa nutricionista. Então, já passando a bola diretamente para a Gabriela, eu começo com uma pergunta. O medo realmente nos pertence? E, na verdade, eu vejo que, eventualmente, talvez a Gabi perceba isso no consultório dela. Será que todas as pacientes que chegam lá, aquele medo do peso, de engordar, pertence a elas? Ou é uma coisa herdada da sociedade, da família? Como é que tu vê isso? Eu acho que em relação a este medo, é imposto, né? Tu não nasce, tu acaba crescendo com este medo, mas imposto pela mãe, muitas vezes, com medo que tu engorde, pelas amigas, depois mais adiante pela sociedade. Mas eu acho que o medo maior no consultório da nutricionista é um medo pessoal, não é nem o medo da nutricionista, eu acho que é o medo da atitude que tu vai ter após aquela consulta, o medo do compromisso que tu tá assumindo. Então, às vezes é o medo de perder um hábito que tu gosta, que eu acho que é um medo que não deve ser, não precisa existir em função de que não precisa deixar de fazer algo que tu gosta para ter o resultado. Mas sim a mudança, né? A responsabilidade que tu tá levando para ti. Então, muitas vezes a paciente adia essa consulta. Agenda, não, essa semana não, vou na semana que vem. Porque tu quer aquela última semana como se fosse uma despedida, né? Então, é um medo mais do compromisso. Mas eu acho que nós aqui, entre as profissões, acho que somos bem temidas, digamos assim. Cíntia, tu, por exemplo, de quem que tu teria mais medo aqui na mesa? De qual profissão aqui da mesa tu teria mais medo? Olha, como eu conheço as patologias que todo mundo trata, claro que se eu refletir eu tenho medo de todo mundo, mas no dia a dia eu tenho medo da Gisele. eu tenho medo de anestesia e de broca. Acho que certamente, talvez tirando a Carla, mas uma das profissões mais temidas é o dentista. Eu acho que isso aí já é cultural, já é histórico. Os pais acabam passando aquele medo para os filhos, comentários às vezes despretensiosos que as pessoas fazem, né? Nossa, vou ter que ir no dentista, nossa, que dor de dente, tô mal, odeio o cheiro. Parece que tudo remete à dor, à agulha, à picada. E o tratamento de canal, como é a minha especialidade, eu acho que é um imbatível, né? De medo, porque as pessoas nem sabem o que é um tratamento de canal, mas no imaginário dela é alguma coisa muito ruim. Às vezes as pessoas preferem perder um dente do que tratar um canal. Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado pelos pais, principalmente nas crianças, que de uma maneira que é uma coisa, é uma profissão necessária, é um tratamento extremamente importante e que, se for realizado no início, antes que as coisas piorem, vai ser um tratamento sem dor, vai ser um tratamento leve, vai ser uma coisa boa. É muito diferente de um dentista para fazer uma limpeza que é super necessária, que é super importante, ou uma restauraçãozinha pequena, algum procedimento menor, menos invasivo, sem dor, do que tu já ir, às vezes, ter que extrair um elemento dentário, fazer um implante ou fazer um tratamento de canal. Então, a prevenção sempre vai ser melhor. E aí vai mudar, né, esse paradigma que dentista associado à dor e a um momento traumático, um momento de estresse e um momento ruim, né? Mas eu acho que também, Gisele, justamente tendo em vista esse
preconceito com os dentistas com relação ao medo, à dor e tudo mais, vem se mudando isso, né? Pelo menos eu tenho visto que tem um cuidado maior. E tu falou do cheiro e olhou pra mim porque eu comentei contigo, né? Cheiro de dentista já me deixa ansiosa. Então, às vezes, até em outro local, eu fui no consultório de um colega meu, no consultório dele tem cheiro de dentista. Eu disse, Cheiro de consultório de dentista, né? pelo amor de Deus, me bota uma essência, porque me deixa nervosa. Então, esses gatilhos emocionais, eles também nos afetam. E tá tendo um cuidado maior. Tem técnicas diferentes, né, Gisele, que são usadas hoje. Antes era aquela anestesia sem dó nem piedade, né? A broca com aquele barulho horrível que nos deixava ansiosos. Então, esses pequenos cuidados com o cheiro, com o som do local, às vezes uma música ambiente já deixa o paciente mais calmo. Aquele consultório que antes era todo branco, gelado, já não é mais, né? E a anestesia agora tem alguns dentistas que tem, eu particularmente tenho, que é computadorizada. Tu coloca no aparelho e vai introduzindo a agulha, vai gotejando, porque o que dói? Dói é tu pegar a pressão, tu injetar dentro do músculo um anestésico até ele fazer efeito, aquilo ali entra rasgando. E aí com o computador ele vai gotejando. E aí tem no início a introdução da agulha gotejando o anestésico para depois tu injetar quando já está anestesiada a região. Então tudo isso já está mudando, o tratamento de canal que antes ficava trocando medicação semanas, meses e a pessoa acabava perdendo o dente, hoje tu faz numa sessão só, dependendo do caso, claro, obviamente, mas está mudando. E o cheiro são muitos produtos químicos e muito material, muitas coisas que acabam. Eu já não sinto mais, já estou acostumada, eu acho, mas eu acho que o meu consultório tem essência, coloco lá. Mas relaxa que o teu consultório não tem cheiro de dentista. Acho que não. Não, fica tranquila, não tem. Eu acho que tem. Eu já fui lá. Eu acho que tem assim, um aroma. Tem um aroma. Mas o medo do dentista está relacionado à dor. Ao medo de sentir a dor. Mas o medo, ele é uma defesa do organismo também. Não, acho que é assim, ó, o medo, acho que a nossa conversa aqui, a base é essa, né? A gente tem que conversar e de repente quem está nos ouvindo se identificar, que a gente quer identificar situações que a gente tem mais medo, a gente pode lidar melhor com o medo, que nem a Gibbs está falando, algumas técnicas, mas a gente não tem como eliminar o medo, né? Porque o medo é uma coisa boa, que vai nos preservar. E outro ponto positivo do medo, eu acho que é o desafio, né? Tu te desafiar às situações que te colocam em medo é muito gratificante quando tu consegue vencer isso. E aí eu queria linkar a Gibbs, porque de todas as especialidades aqui, eu acho que a Gibbs é uma que o impacto do medo de uma cirurgia vascular é muito grande, né? Porque tu pode ter o doente crônico, né? Por exemplo, vou citar um diabético, por exemplo, que ele vai conviver anos com uma lesão até chegar ao ponto de ir no vascular. Então, ele conviveu anos com aquele medo. E tem do outro lado um acidentado, que estava vivendo tudo certo até o momento, sofreu um acidente, uma coisa pontual e a vida dele pode mudar drasticamente. Assim, como é que tu percebe isso, Gibbs? Como é que tu tenta... É muito difícil, na realidade, né? Porque vem justamente de mudança de hábitos também. Tu vai mexer com a vida inteira de uma pessoa, né? Então, quando o paciente chega no consultório, eu não digo os pacientes que acompanham desde cedo, mas um paciente novo, que já vem com uma lesão feia, que já vem com uma diabetes descontrolada de muito tempo. Às vezes eu não tenho muito mais o que fazer, por mais que a medicina tenha evoluído bastante, a gente tenha muita coisa hoje para tentar reverter o quadro, ainda por vezes não tem. E aí eu tenho que chegar para esse paciente e dizer, olha, a melhor solução para o teu caso é amputar uma perna. Não tem jeito fácil de passar essa notícia. Não tem como amenizar o fato de que eu vou tirar um membro, né? Eu vou tirar uma das pernas. Como que eu vou caminhar? De quem que vai me ajudar? Eu vou passar pro resto da vida dependendo de alguém. E aí é nesse momento que tu tem que trazer o cenário maior, né? Que a gente tá indicando aquela cirurgia para preservar a vida da pessoa. Então a gente acaba mudando um pouco a perspectiva para que essa pessoa tenha esperança e consiga ultrapassar esse medo. E é claro que a rede de apoio é super importante nesse momento. E eu acho que a forma mais
amena, digamos assim, ou que a forma que a gente pode lidar melhor com isso é sempre trazer pontos positivos, mesmo numa tragédia, que é indicar uma amputação, mas pontos positivos e pontos de esperança, que hoje em dia, sim, nós vamos amputar uma perna, mas hoje vai ser a primeira noite que você vai dormir tranquilo, aquela dor que você vinha sofrendo durante muito tempo vai acabar. Aquele cheiro que tinha, que as pessoas não chegam perto de ti porque a ferida da perna ou do pé traz um mau cheiro, que você tinha vergonha de sair de casa, vai acabar. E nós vamos começar a mudar as coisas. Então nós vamos trazer qualidade de vida. Você vai colocar uma prótese e você vai voltar a andar, você vai ter uma vida de relação diferente, mas vai ter. Então eu creio que para enfrentar os medos é a gente mudar a perspectiva. Diferente do paciente acidentado. O paciente acidentado não tem muito, tipo, é para viver. Vai ser amputado e depois a gente vai lidar com isso. E aí depois sim vem a rede de apoio e depois vem todo esse trabalho. É um pouco diferente. O que a gente poderia trazer hoje é o quê? A conscientização para tentar não chegar nesse ponto. Então, o medo que a Gabi falou de assumir o compromisso, talvez seja o primeiro deles que tu tenha que enfrentar. Eu vou assumir o compromisso com a minha doença e vou tentar melhorar isso para não chegar nesse ponto. Mas medo é complicado. O medo, ele traz prudência, né? Eu tinha um professor da residência que ele me dizia assim, o dia que tu entrar numa sala de cirurgia sem medo, vai ser o dia que vai dar merda. Eu vi também que não existe um piloto de avião não pode levantar voo sem ter medo que o avião caia. Exato. Porque é aquilo ali que te dá a prudência de que tu vai cuidado, fazer um né? cuidado maior. É que nem tu chegar na beirada de uma sacada. É importante tu ter medo, porque senão tu vai chegar lá, vai ficar todo, né, desatento, se pendurar. Então, o medo é uma proteção nossa. Só que tem que ver até onde ele vai te travar. Exato. O que ele tá te limitando, né, eu tenho medo de andar de avião. Não, mas eu encaro. É isso que é o importante, a pessoa se dar conta do que tá travando ela. Porque eu acho que o maior medo do ser humano, o medo primordial, é a morte, né? E aí depois vem todos os outros medos que vai levar nisso. E a pessoa tem que trabalhar isso para continuar vivendo, porque senão tu vai travar, tu não vai sair de casa, pode ser atropelado, tu não vai, né, fazer mais nada, porque... A questão da diferença é do medo que vai te trazer prudência e vai te levar a uma vida longa, e do medo que te traz limitação e vai te incapacitar, vai te trazer pânico e vai te incapacitar de desfrutar essa vida, né? Então, tem muita gente que tem medo de ir no cardiologista, porque ele vai me dizer que eu vou ter que mudar a minha vida, ou eu vou ir lá e ele vai me dizer que eu já tive um infarto, eu nem percebi que eu tive um infarto, porque isso acontece. As pessoas infartam às vezes e nem percebem. Então, como é que é lá, Cíntia? Que bom que tocaste no assunto, porque Olha, eu vivo esse medo do cardiologista já faz o quê? 14 anos. Faz 14 anos que eu atendo pacientes cardiológicos. Não parece. Parece foi ontem. Eu estou incluindo os meus anos de residência porque nesse momento a gente já começou a atender o coração, né? E tanto nas minhas agendas, assim, de ultrassom de coração como de consultório, é extremamente comum, o paciente entrar na sala e dizer assim, ai, doutora, tu não vai encontrar nada aí, né? Ai, tu tá vendo alguma coisa aí? Ai, tô com medo desse exame. É mais comum do que vocês imaginam para fazer um ultrassom de coração. E esse medo que essas pessoas têm na hora de fazer o exame, ele já aconteceu um pouquinho antes, quando eles procuraram o cardiologista e acabaram chegando naquele exame. Ou mesmo quando eles foram a um outro, né, foram consultar com a Carla, com outro profissional e acabaram tendo que fazer um exame do coração. A solicitação de exame de coração deixa os pacientes em pânico de a gente encontrar alguma coisa. E eu já refleti muito sobre como tentar mudar essa realidade. Porque, na verdade, do que a gente tem medo quando a gente vai ao cardiologista? A gente tem medo de morrer do coração. Se eu sempre falo que a principal causa de morte no mundo é infarto,
de fato e a gente tem essas notícias na TV, no jornal, dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, a gente tem familiares, todo mundo aqui conhece alguém que morreu do nada, subitamente, por causa do coração. Então a gente tem medo de morrer do coração, e isso é um pânico que todo mundo tem, e isso é uma coisa que frequentemente é paralisante. E o que eu posso dizer é que são dados que eu acho que podem quebrar um pouco esse paradigma, são o seguinte: se as pessoas soubessem que a maior parte das pessoas que infartam ou que tem AVC, por exemplo, tem a pressão arterial mal controlada e que esses eventos poderiam ser prevenidos facilmente com visitas periódicas, claro que com algumas mudanças no estilo de vida que são difíceis, mas para cada paciente a gente tem que fazer, a gente tem remédio sim, que funciona, que coloca a pressão no lugar, que ajuda a melhorar colesterol, a baixar açúcar, a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que ter um propósito. Então, claro, tu tem medo de ter alguma coisa, mas se tu tiveres um tempo de reflexão e um pouco de autorresponsabilidade, eu acho que essas pessoas têm chance. Elas têm chance, elas podem ir ao consultório do cardiologista, que por sinal eu enchi de planta e tem elementos amadeirados, que é para quebrar essa... Encarar o medo, procurar ajuda, fazer a prevenção para resolver o que está te causando medo. Na minha área, que eu não vou amputar nenhuma perna, na minha área, se o paciente chegar no consultório, se ele tiver a oportunidade de tomar um banho sozinho, sem ajuda, tá? Porque a gente tem muito paciente com AVC em casa, a gente não vê eles na rua porque eles estão em casa, eles estão acamados, eles estão na cadeira de rodas. Então, eu sempre acho que se tu puderes levantar, tomar teu banho sozinho, tomar teu café sozinho, te dirigir até o consultório, sentar um pouquinho na sala de espera, tu pode sim ter a certeza de que nada disso aconteceu e a gente tem o que fazer ali dentro. Eu não tenho um diagnóstico de foice ali dentro, tu tem hipertensão e tu vais ter um infarto por causa disso. Isso pode não acontecer. A gente sabe que se colocar a pressão no lugar e fizer algumas coisas, tu foge daquele caminho. É como se tu, antes da consulta, tu tivesse igual ao... Lembra daquele filme do Náufrago? Uhum. Do Tom Hanks, né? Até eu lembrei que o Tom Hanks tirou o dente, coitado, né? Sem anestesia no filme. Sim. Mas ele, no final do filme, quando ele consegue sair da ilha, o filme termina com ele numa bifurca ali, uma estrada. Acho que ele tem 3 caminhos. Então ele finalmente tem caminhos que ele pode percorrer que ele não tinha antes, porque ele estava naquela ilha deserta, né, cheia de oceano na volta, né? Então tu tens opções, tu tá indo naquela direção, e se tu puderes controlar essas doenças que são silenciosas e que podem te levar a um desfecho extremamente infeliz, tu tens chance de andar para cá, e daí tu não vai mais para lá. É esse que eu acho que é o bom da vida, né? A gente sempre tem escolha, a gente sempre tem caminhos bifurcados e escolhas, que tu vai ter ganhos e perdas em qualquer uma. Em situações de saúde, a prevenção, tu pode até ter problemas, né? Que isso são, às vezes, são inevitáveis, mas os ganhos serão muito maiores. Se tu cuidar, se tu prevenir, se tu fizer esse cuidado, essas consultas prévias, essa consulta para prevenir o câncer, a consulta para prevenir a diabetes, ir na nutricionista, se tu tiver condições, procurar, né, ajuda antes que o problema se instale. Gurias, deixa eu aproveitar o gancho, assim, de vocês as duas, e eu acho que, assim, vou compartilhar algumas experiências minhas, assim. Tem alguns medos que a gente quer vencer, né, e tem outros medos que a gente se acostuma com eles e vive. Vou dizer um medo bobo, tá? Pode ser bobo para vocês. Eu tenho medo de altura, eu morro de medo de altura, tá? Eu morro de medo de uma sacada, que nem a Gisele falou. E há um tempo atrás eu tive que ir num parque de diversões, onde tinha montanha-russa, só que eu tava com meus filhos. Eu me preparei para aquilo ali, porque eu fui a todas as montanhas-russas. Você não tem noção, minha mão suava na fila, era horrível, ninguém sabia o que eu estava sofrendo ali.
mas em momento algum eu queria passar o meu medo para eles. Então eles não perceberam que eu tinha medo, porque a responsabilidade, aquele era o meu medo. Eu não posso passar o meu medo para quem nasceu de mim e vai viver com aquilo. Então, contaminar eles. Se um dia eles terão medo de altura, é por eles. Não vai dizer, olha, a minha mãe me deixou com medo de ir na montanha-russa porque ela chorou na fila. Não, isso não, tá? Chorou pra dentro. Mas tem outros medos, assim, que já me rendeu várias sessões de terapia que inconscientemente eu vou lá e faço o que eu tenho medo, né? Então acho que isso é uma coisa, por isso que eu disse que o medo é gratificante, porque tem duas coisas que podem nos gratificar e eu gosto, assim, de sentir medo em algumas situações. Ou alguma coisa que nos dê prazer, né? Vai fazendo-nos ir para frente, enfrentar uma situação, ou alguma situação que nos ponha em risco. Então, tudo que eu tenho medo é o que eu tenho risco. Então, isso me faz crescer. Então, acho por isso que a gente tem que falar aqui para as pessoas, a gente não quer eliminar o medo, a gente quer identificar e tirar proveito do medo, né? Eu acho que essa que é a visão. Eu acho que eu li algumas coisas porque tem medo e tem a fobia, tem o pânico, né? E, por exemplo, medo de andar de avião. Várias pessoas têm medo de andar de avião e andam de avião, mas tem aquela pessoa que tem pânico de andar de avião, que quando precisa andar de avião pode ter que não consegue praticamente entrar, sedada, tem crises durante o voo. E como fazer para melhorar isso, para tratar isso? Não é só enfrentar, porque tu enfrentar, tu se expõe novamente àquela situação terrível que para a pessoa é muito angustiante, patológica, né? Mas tu estudar sobre o medo que tu tens. Por exemplo, tenho medo de ir no dentista, aquilo ali me paralisa, não consigo ir, mas eu vou estudar, de repente vou conversar antes com a Gisele para saber qual é o procedimento que tu faz, que anestesia que tu usa. Até sobre voo, tem vários vídeos que mostram como que funciona o avião e isso vai amenizando o medo, segundo alguns estudos ali que eu li. Então, acho que para enfrentar o medo, o conhecimento vai te libertar, né? Vai te ajudar a abrir aquele armário onde tu guardou o medo. Foi o que a Gipsy falou antes, da ignorância, né? Que às vezes a pessoa, por ignorância, ela tem um medo, ela tá apavorada com aquilo, tá quase em pânico e é ignorância, porque quando ela tiver o conhecimento, entender como funciona, tu vai relaxar. Sabe, eu lembrei de uma situação que tu falaste. Eu tinha muito medo da cesárea. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia, só a minha cesárea. E toda a minha gravidez, eu sonhava que eu sentia a cesárea. E tu queria parto normal? Não, eu queria fazer cesárea porque eu tinha medo de fazer parto normal. Isso não era pra mim, né? Vamos pular essa parte do medo do parto normal, porque esse é o medo que eu não queria vencer. Mas a criança precisava sair. Isso, então eu pensei, eu vou passar pelo medo da cesárea. E eu sonhei a gravidez inteira que eu sentia, porque eu tive algumas experiências assim com dentista em que eu não fui totalmente anestesiada. Então depois que eu sentia a dor, é que se aumentava a anestesia. Tu vê que coisa traumática pra mim que foi. E um dia eu desabei na frente do meu obstetra. Eu chorei tanto na frente dele. Eu disse pra ele, eu tô em pânico. E não é com a maternidade nesse momento. Eu tô com medo da cirurgia. Mas eu chorei muito. Tinha medo de ter dor durante. Eu chorei muito. Eu tinha medo de sentir a cirurgia. Eu tinha medo da hack. Eu tinha medo de tudo aquilo. E foi exatamente isso. Foi estudar o procedimento que ia passar que me ajudou. Ele conversou comigo, ele me explicou todas as etapas, ele me garantiu que isso não ia acontecer. E ele me disse assim, tu tens que conversar isso com o teu anestesista. Então eu conversei com o meu anestesista. E ele estava preparado para me garantir que tudo desse certo. E ele foi espetacular, e olha o que aconteceu, a gente fez a hack e eu mexi os dedos. Ele teve que fazer 2. Olha que coisa interessante. Então, daqui a pouco, assim, existe alguma dificuldade para me anestesiar, né? Mas, gente, eu acho o seguinte, assim, o imaginário humano, ele vai muito longe. E, às vezes, o pré-operatório te dá muito mais medo do que o operatório em si. O pré-operatório que eu tô falando é coisas da vida. Às vezes, tu ouve um barulho atrás da porta e tu morre de medo. E aquilo vai virando uma coisa, um monstro. E às vezes tu ir ali abrir a porta, não é nada.
Muitas vezes não é nada. Então, às vezes, esse imaginário do medo, essa coisa que a gente cria de fantasias, às vezes te assustam muito mais, né? Do que a própria situação. Às vezes, isso do dentista te assusta muito mais que tu chega lá, nem foi nada, eu tava morrendo de medo. E a maioria das pessoas saem com isso, dizendo isso. Nossa, foi tranquilo. Eu acho que essa questão que a Gabi falou do se preparar, né? Uma experiência minha é que minha mãe faleceu de câncer de mama. Eu tenho um histórico familiar muito grande de câncer de mama. Eu fiquei sem conversar com a Carla durante muito tempo, porque ela foi oncologista da minha mãe. Então isso para mim era algo que eu não queria lidar naquele momento. E tendo um histórico familiar positivo, a gente começa a pensar, bom, eu tenho chance. Como é que eu vou lidar com isso? Durante muito tempo, eu resolvi deixar aquele medo dentro de uma caixinha e eu disse, eu não vou lidar com isso. Eu tenho outras coisas na minha vida que estão me movendo nesse momento e eu vou trabalhar com isso. Até que chegou um ponto da minha vida em que eu acho que eu criei uma certa maturidade, pelo menos nesse aspecto. Bom, eu vou tirar ele da caixinha e agora eu vou enfrentar ele. O que eu vou fazer para enfrentar ele? Eu vou me informar. Então, bom, se eu vou fazer os exames e der positivo, quais são as alternativas que eu tenho? Bom, já pensou isso antes? Antes de chegar lá, né? Eu vou me preparar. Eu tenho os 2 caminhos, eu vou me preparar para saber o que eu vou achar nos 2 caminhos. Bom, se ele der positivo, eu posso fazer uma esterectomia, que nem a Angelina Jolie fez. Olha, né? Bom, vou ter peito de silicone, bacana. Né? Mastectomia. Fazer uma mastectomia, vou botar um peitão de silicone e tá tudo certo. Eu consigo lidar com isso? Consigo. Tá, mas se não vier e eu não tiver essa opção, eu vou ter que... Bom, eu vou fazer uma quimioterapia, eu vou raspar meu cabelo, que nem minha mãe raspou, e vou usar uma roupa alternativa, e vou seguir meu estilo, e vai dar tudo certo. Mas tem uma chance muito grande de vir negativo. E eu tô sofrendo à toa por causa disso. Mas até eu chegar nesse ponto, é muita terapia, muita maturidade, muito entendimento, até eu ter forças de chegar no laboratório e fazer o exame de sangue e ver se eu tenho possibilidade ou não de ter o mesmo câncer que a minha mãe teve. Isso me libertou. Mas aqueles 21 dias até chegar o exame, eu quase morri. Mesmo tendo me preparado, tendo, né, lidado com tudo aquilo na minha cabeça, e não contei pra ninguém, só a minha terapeuta sabia que eu tava lidando com isso. Aí sim, quando eu recebi negativo, eu disse, galera, eu fiz, deu negativo, tá tudo certo. Mas essa maturidade de tu, às vezes, justamente isso, tu achar quais são as alternativas de caminho, se preparar para elas, aí sim tu vai dar esse passo para enfrentar o medo. E hoje eu não tenho mais medo da cara. Então, gente, assim, eu espero sinceramente que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham se identificado com essas situações, né? Que o objetivo aqui era compartilhar um pouco da nossa experiência. E a mensagem é assim, sempre refletir sobre o medo, pensar no lado positivo e no lado negativo, manejar o que for possível, né? E nunca tentar eliminar de uma forma completa. Certo, gente? Muito obrigada. Sem medo. Então tá, sem medo. E seguir apesar dele.